melhor dizendo, no ano de 476. Então, a depender do local que você olha, o feudalismo ele tem características diferentes. E o feudalismo ele é um sistema. Ele é um sistema de organização da sociedade em termos políticos, em termos econômicos e em termos culturais. E enquanto tal, né, se torna até mesmo uma categoria de análise da própria história. A gente usa essa categoria, a gente tem a criação dessa categoria depois também da Idade Média. Né? Esse nome, essa categoria, é posterior à Idade Média. Século XVIII, se não me falha a memória, é quando se cria essa categoria de análise, que é o feudalismo. Tá? Então, ele é um sistema de organização da sociedade, em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais. A unidade produtiva é o feudo, então há uma predominância do campo sobre a cidade. Mas como eu disse, a depender da região em que para a qual você olha, você percebe que as cidades mantinham uma importância significativa, elas não desapareceram ali durante o período medieval. Vamos para as características do feudalismo. Há uma superposição de direitos e de poderes. Você tem o rei, né, que vai estabelecer uma relação com um vassalo. O rei estabelece uma relação com o vassalo. O vassalo é um nobre e o nobre vai ter aqui, não é, sob o seu domínio, sobre o seu poder, os camponeses, que são os servos, tá? Há uma obediência do vassalo em relação ao rei, há uma obediência do servo em relação ao vassalo. O rei deve proteção ao vassalo, que é um nobre, e vice-versa, porque, na verdade, o vassalo vai constituir exércitos para proteger o próprio rei, tá? E o próprio reino como um todo, a partir do momento em que ele adquire uma propriedade de terras. Há uma oposição cidade-campo, entendendo que no campo nós vamos ter uma unidade produtiva, que é o feudo, né? Uma unidade produtiva que é também administrativamente, economicamente autônoma, mas as cidades, elas não desapareceram, elas se mantêm inclusive autônomas, e dentro das cidades se desenvolvem atividades paralelas, atividades que não estão relacionadas com o setor primário, porque no campo você tem o setor primário, a produção agrícola, na cidade não. Então, se você olha para a região ali mais ao sul da Europa, para a região da Península Itálica, as cidades mantiveram a sua importância e desenvolveram atividades comerciais durante todo o período medieval. Novamente no quadro, um poder relativo do rei. Por que poder relativo do rei? Porque os senhores feudais, eles vão adquirindo cada vez mais poder, justamente por conta do feudo se tornar uma unidade administrativa, não é, política autônoma. Uma estabilidade política e territorial constante, porque, na verdade, o que você tem é sempre uma insegurança, conquistas, reconquistas, invasões. A Europa, durante o período medieval, ela passou por diversas invasões, inclusive, né, invasões dos vikings, levas de invasões bárbaras, invasões até mesmo dos árabes muçulmanos. A Igreja Católica autônoma e uma senhora feudal e uma falta de aparato burocrático, que eu já mencionei anteriormente. Não há um aparato burocrático administrativo, então, dentro do próprio Estado, dentro do próprio governo. Então, os senhores feudais vão adquirindo também funções, e a igreja adquiriu e adquire mais funções que deveriam ser, que hoje a gente tende a ser do próprio Estado. Trago na sequência uma imagem, essa imagem vai retratar, olha só lá no quadro, a investidura de um cavaleiro, porque a figura do cavaleiro vai ganhando uma importância muito, muito grande, não é, no período medieval. Então, uma sociedade que vai se organizar ali a partir de diversas categorias de pessoas. Então, você tem os cavaleiros, o cavaleiro que vai ser uma elite de combatente, né, bem especializado, e que promovia torneios violentos, inclusive criticados pela igreja, vão ser condecorados com ritos de passagem sob as bênçãos da igreja. Então, o cavaleiro, ele é consagrado, a figura do cavaleiro é consagrado, vai ganhando prestígio. Inclusive, o cavaleiro, ele não é um senhor feudal
Não era, pelo menos, um senhor feudal, não era alguém da nobreza, mas vai se tornando. Por quê? Porque o próprio rei, os próprios reis vão ser consagrados como cavaleiros, porque há um prestígio, não é? Há um prestígio por trás disso. Nessa outra imagem, há um retrato dos camponeses, não é? Então, esse retrato que eu retirei, portanto, não é? Desse livrinho de leitura. E a figura dos camponeses, nós sabemos, não é extremamente importante, porque vai ser a mão de obra, força produtiva, vai passar por diversas explorações e vão se revoltar em algum momento. E agora, falando dessa tipologia, não é, do feudalismo, acerca das suas nuances, podemos identificar aqui três regiões. Se a gente pegar o mapa da Europa, tá? Então, usem a sua capacidade de abstração e vem aqui comigo. Olha só, né? Então, vamos para cá. Aqui seria o quê? Aqui seria a Grã-Bretanha, tá? A Grã-Bretanha. Aqui seria mais ou menos a Península Ibérica. Aqui, olha só, a região do que seria a França e a Alemanha. Aqui nós temos uma síntese equilibrada. Essa síntese equilibrada é entre as heranças dos romanos, mais dos povos germânicos, né? E aliado a isso, o cristianismo e a igreja, certo? Então, há uma síntese equilibrada. Os elementos vão se equilibrar para a formação do feudalismo nos moldes em que a gente estuda. Na região sul, pense aqui, ó, Península Itálica, né? Talvez um pedacinho aqui, ó, da Península Ibérica. Na região sul, há uma herança romana, mais uma herança bárbara também, só que as cidades aqui se mantêm. Talvez a herança romana aqui seja maior do que a própria herança bárbara. Por quê? Porque no Império Romano as cidades tinham um grande prestígio. Então as cidades, elas se mantêm aqui, diferentemente da região central. Então aqui, mais ao sul, né, esse prestígio e essa oposição com o campo vai acontecer. Na região mais ao norte e a leste, né, então estamos falando aqui, ó, da região da Grã-Bretanha, há uma herança bárbara comunal. Então, não tanto uma herança romana, sim, o elemento do cristianismo permeando, mas uma herança bárbara, comunal, uma organização diferente. Os bárbaros, os chamados bárbaros, tinham uma organização tribal da sociedade, se organizavam em clãs, chefes locais, né? Então, essa ideia comunal de distribuição de terras, de partilha. Então, isso vai estar lá também presente na região mais ao norte, tá? Essa seria uma tipologia que é apresentada pelo Perry Anderson, o autor Perry Anderson, que escreve aí, portanto, também sobre as passagens do feudalismo, né? Da antiguidade ao feudalismo, as passagens da antiguidade ao feudalismo. É uma obra extremamente importante e pertinente aqui para o nosso estudo, ok? Então, essa tipologia nos revela o quê? Que o feudalismo teve características diferentes a depender do local em que ele se desenvolveu. E eu gosto de falar do feudalismo na Europa Ocidental, ok? Situação, problema, Estado e religião. Quero trazer essa relação entre o Império Carolíngio e a Igreja no período medieval para os tempos mais atuais, tá? Mais atuais. Por quê? Nós percebemos que no Império Carolíngio essa relação foi extremamente próxima, estreita demais. A Igreja influenciava diretamente a política. A Igreja coroava os reis, coroava os imperadores. Muitas vezes um rei não era considerado legítimo porque não havia a bênção do Papa. Trazendo para o Brasil, né? O Brasil manteve uma relação muito estreita com a igreja também. Se a gente olhar para o período da colônia, nós não éramos um país ainda, né? Então aí você tem essa relação sendo mantida com Portugal, a igreja e Portugal. Mas no período do Império, a partir do momento que nos tornamos, portanto, um país, nos tornamos independentes, há sim a manutenção dessa relação. E o cristianismo católico sendo considerado religião oficial do Império, até o momento em que você tem a proclamação da República, a Constituição de 1891, e uma separação entre igreja e Estado. Mas vamos lá, vamos conhecer a situação problema. Então, olha só. Numa aula sobre história medieval, o professor analisou como os interesses políticos e religiosos estavam interligados no Império Carolíngio. A partir do humanismo, e principalmente com o iluminismo, portanto, Idade Moderna,
essa relação foi muito questionada, né? Ela foi muito questionada e um dos propósitos da Revolução Francesa, da própria Revolução Francesa, foi justamente derrubar o poder da igreja, ou separar, né, política e religião. Posteriormente, avanço de uma cultura laica e a separação entre igreja e Estado em relação aos interesses públicos, tá? O que é algo laico? Algo que não tem uma religião oficial, então o Estado não tem uma religião oficial. Diante dessas considerações, o professor lançou uma pergunta para a turma. É possível afirmar, nos dias de hoje, que há uma completa separação entre Estado e religião? O que você acha? Sendo um aluno da turma, como você responderia essa questão? Ou sendo... E aqui a gente vai ter que pensar que seria na graduação, né? Ou sendo o professor, como você conduziria essa discussão? Essa é que é a questão. Será que hoje nós temos uma completa separação entre igreja e Estado? E aí a gente pode olhar para diversos países. Né? A gente pode olhar para o Brasil, mas para diversos países. A gente tem estados em que, por exemplo, o islamismo é a religião, é o Estado Islâmico, não é? O islamismo é a religião oficial e determina também a política. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Afeganistão, não é verdade? Mas, para além desses países, em outros, há uma separação completa? Então, vamos lá para o quadro resolver essa situação. Olha só. A gente pode identificar países que são laicos e não laicos. Né? O Brasil hoje é um país laico, né? Mas existem países não laicos, como é o caso do Afeganistão. Laico significa o quê? Significa que o Estado não tem uma religião oficial. A gente pode observar essa laicidade na Constituição Federal. A partir do momento em que a Constituição proíbe que o Estado tenha igreja, que crie uma igreja, que mantenha uma igreja. O Estado não pode fazer isso. E quando a Constituição fala Estado, não está falando do Estado de São Paulo, do Paraná, de Minas, está falando a organização política, está falando o Brasil. Tá falando também dos membros do Brasil, né? Os entes federados. Então, o Estado não pode ter e não pode manter, não pode ter uma religião oficial e não pode manter, na verdade, igreja, criar, manter igreja, tá? Isso está lá no artigo 19 da Constituição Federal. Mas no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos ali, dentre as garantias que se constituem, na verdade, num rol de direitos humanos fundamentais de primeira dimensão, a liberdade religiosa, que abrange a liberdade de crença e de consciência e a liberdade de religião propriamente dita. De crença, eu posso escolher, eu posso crer ou não crer, não sou obrigada a crer em nada em termos religiosos. Não é? De consciência, de crença, eu posso mudar de ideia e de repente adotar uma religião, posso proferir, posso adotar qualquer religião e posso expressar a liberdade de religião e posso expressar essa minha opção religiosa, tá? Inclusive a partir de cultos e tudo mais. Tá? Então, tem a liberdade religiosa na Constituição Federal e tem a laicidade, né? A ideia de um Estado laico também presente na Constituição Federal e em dispositivos constitucionais diferentes. Você sabe que a Constituição Federal é a lei maior, é o coração das leis no Brasil e ela precisa ser respeitada por todos. Ninguém no Brasil está acima da Constituição Federal. Voltando lá para o quadro, precisamos olhar para a ação dos três poderes, né? E identificar na ação dos três poderes essas influências religiosas. Porque, inclusive, há uma projeção nas expectativas de políticas públicas coerentes com anseios religiosos. Do que nós estamos falando aqui? Três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Será que não há nenhuma interferência da religião nas atividades, não é? Nas funções, no exercício das funções desses poderes? Vou trazer aqui um exemplo do poder legislativo, que cria as leis. Nós temos a chamada bancada evangélica dentro do Congresso Nacional. Pelo próprio nome, nós já percebemos que ainda assim há uma influência. Nós estamos falando propriamente do cristianismo católico, mas estamos falando do cristianismo, né? Porque você tem vertentes. Então, tem uma influência. Algumas sentenças proferidas que trazem uma conotação também religiosa aí pelo Poder Judiciário. O Executivo também se utilizando da religião, também para quais interesses, a gente tem que pensar nisso. Então, o que eu quero mostrar para você é que, em pleno século XXI, se a gente olhar para o Brasil, essa separação entre igreja e Estado, ela existe na Constituição Federal, ela existe em termos teóricos, mas quando você olha para a prática, você percebe ainda uma influência da religião
do cristianismo e das suas vertentes nos três poderes. Você percebe essa influência, né? Então, até que ponto somos realmente um Estado laico? Posso questionar isso, posso te questionar isso, faço esse questionamento também, porque tenho formação na área do direito para além da história, né? Então, sou também formada bacharel em direito, advogada, e posso trazer para você um pouco mais até dessa questão da própria Constituição Federal, da laicidade, da liberdade religiosa, dos direitos fundamentais, da separação dos poderes e dessa interferência que ainda existe. Isso é bom ou é ruim? Não sei. E você? O que você me diz? Interação. A sociedade de ordens, os que oram, os que guerreiam e os que trabalham, corresponde à realidade no mundo feudal? Vou dar alguns segundos para você pensar, já eu volto. Essa pergunta aqui, na verdade, é mais para você já atiçando aí a sua curiosidade, né, dando uma esquentada aí nos seus neurônios para analisar as chamadas sociedades de ordens que eu vou trazer na sequência. Por que eu fiz essa pergunta para você? Os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. A divisão da sociedade em três categorias de pessoas. Uma divisão perfeita, uma sociedade perfeita, né? Essa divisão corresponde com a realidade propriamente dita? E eu vou dizer para você que não. Não por quê? Porque existiam categorias de pessoas que não se enquadravam justamente nessas ordens, né? Em uma dessas ordens. E aí? O que seria dessas pessoas? Mas eu vou problematizar isso um pouco mais agora na sequência. Vamos lá? A sociedade de ordens. Quando a gente olha para a sociedade feudal, a gente consegue identificar nela uma certa hierarquia e também uma certa rigidez, uma rigidez até bem grande dentro da sua estrutura social, esses grupos sociais que estão ali constituindo a sociedade feudal. Falam de uma sociedade que é estamental. Estamento, você nasceu naquele estamento, você dificilmente vai para outro, né? Se você nasceu entre os camponeses, você não vai conseguir ascender até a nobreza, né? Para ser um nobre. Então, essa é uma sociedade estamental. Ela tem sentido, né? Uma afirmação como essa tem sentido se você olha para o feudalismo no seu auge, no seu ápice, né? Porque quando você olha para o declínio já do feudalismo, você percebe que a nobreza perde muito poder econômico e a burguesia que surge a partir do século XII nas cidades, né, ela vai estar ligada ao comércio, vai ganhando cada vez mais poder econômico e deseja o poder político. Então a burguesia começa a comprar títulos da nobreza decadente. Conde, duque, marquês, né? Então a burguesia começa a comprar esses títulos da nobreza, tá? Mas se você olha só para o ápice do feudalismo, talvez você não consiga identificar essa mobilidade, não de uma forma tranquila, tá? Não era fácil. Agora, para além dessa sociedade que era estamental, para além dessa sociedade que era hierarquizada, nós podemos falar de uma sociedade de ordens, porque a sociedade de ordens, ela representa uma ideologia. Quando eu falo em ideologia, o que você pensa sobre? Ideologia é algo que está aqui, ó, no plano das ideias. Ideologia é algo que está no plano das ideias. Então, há a criação primeiro de um tipo ideal para depois se olhar para a realidade, para aplicar esse tipo ideal na realidade. E eu quero deixar claro para você o seguinte, a partir dessa explanação, que a sociedade de ordens foi uma ideologia difundida no período medieval, mas não criada no período medieval,
e foi difundida principalmente pela Igreja Católica, já posso chamar de católica, século XII, pela Igreja, para manter aquela própria estrutura a partir de interesses que eram próprios dela. A gente sabe que a Igreja era uma senhora feudal, ela foi uma senhora feudal, ela tinha muitas terras, ela tinha propriedades, e nessas propriedades, obviamente, existiam servos trabalhando também na terra. Né? Então a ideia era manter o servo preso à terra. Era interessante para a igreja manter aquela estrutura social naqueles moldes. E o próprio Hilário Franco Júnior, quando ele faz análise do feudalismo, gente, faça uma leitura dessa obra. Olha, é desse tamanhinho, você lê rapidinho, é fantástico. Você vai entender o feudalismo assim com uma clareza impressionante. O próprio Hilário Franco Júnior fala, fala que existia uma sociedade estamental, uma sociedade hierarquizada, mas a sociedade de ordens era um projeto, era uma ideologia. E eu trago justamente, olha só, vamos lá para o quadro, justamente um trecho que foi citado pelo Hilário Franco Júnior, essa obra aqui é o Feudalismo, um trecho que foi proferido, foi uma frase de Adalberon de Laon, que era um bispo francês, que viveu nos séculos X e XI. Ele diz o seguinte: a casa de Deus, que parece una, é tripla, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Uns rezam, clero, outros combatem, nobreza, e os que trabalham, os servos. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois e cada qual, por sua vez, presta o seu apoio uns aos outros, tá? Então, cada qual depende, por assim dizer, dos outros, ok? Então, se estabelecem essas relações. Então, a casa de Deus, que parece una, na verdade, ela é tripla. Olha que interessante. Essa ideia de uma sociedade dividida apenas em 3 categorias de pessoas, não é algo que surgiu no período medieval, não é uma inovação medieval. Se você estudou história antiga, talvez tenha se deparado também com o pensamento de alguns filósofos antigos. Platão foi um filósofo grego, um filósofo grego que escreveu diversas obras, dentre as quais nós temos a República. E na República de Platão, você tem a idealização de uma cidade perfeita, a Calipólis, que significa cidade bela. Nessa cidade perfeita, há só 3 categorias de pessoas. Os que governam, os que guerreiam e os que trabalham. Os que governam, filósofos. Os que guerreiam, do exército, e os que trabalham, estão presos à terra. E aí, no período medieval, e existe também, para além dessa idealização de Platão, porque Platão era um idealista também, parte do mundo das ideias para o real, existia lá entre os hindus, numa tradição hindu-europeia também, algo semelhante, uma ideologia nesse sentido, tá? Então, o que acontece? É uma recuperação aqui pela própria igreja dessa sociedade de ordens, dessa sociedade trifuncional, porque seria uma sociedade dividida apenas em 3 categorias de pessoa. Agora eu pergunto a você, e aquelas pessoas que estavam lá nas cidades? Se a gente olhar lá mais ao sul da Europa, as pessoas que estavam nas cidades, que desenvolviam outras atividades, eram artesãos, mantinham lá atividades comerciais, onde eles se enquadrariam? Porque aqui nessa sociedade trifuncional, a ideia é abarcar o servo. Nessa sociedade feudal que você tem ali o trabalhador preso à terra. Onde se enquadrariam essas outras pessoas? Essa é uma pergunta interessante. Por isso que eu digo, essa sociedade de ordens é uma ideologia, é uma projeção sobre a realidade, não a análise da realidade propriamente dita. Voltando lá para o quadro, trouxe para você uma imagem, é uma tapeçaria sueca do século XII. E olha que interessante, aqui nós temos a representação também dessa sociedade, trifuncional, dessa tríade, que não está relacionada com o cristianismo, porque você tem divindades aqui, você tem o Odin, de um olho só, você tem o Thor, e o Freyr, Odin, Thor e Freyr. E, portanto, representando essa divisão da sociedade em 3
em três categorias, né? Em três funções. Odin é o patrono de padres e mágicos. Seria algo relativo aí ao próprio clero. O Thor é o patrono dos guerreiros, então a nobreza, né? Os que guerreiam. E o Freyr é o da fertilidade e da própria agricultura. Né? Então você percebe aqui, olha, a representação de uma sociedade trifuncional. Você tem Odin, mágico, a ideia de magia, né? A ideia de poderes, então algo que seria mais místico, algo que poderia ser levado aqui para a compreensão do que seria o próprio clero, não é? Os que oram. Não é? O Thor com um martelo seria aquele que defende, os que guerreiam. E o Freyr, representando a fertilidade e a agricultura, o servo, os que trabalham. Vamos para mais uma imagem. Essa imagem é, sim, agora da Europa Ocidental, portanto, presente, portanto, uma imagem que vai retratar o feudalismo, talvez até mesmo na sua síntese equilibrada. Uma iluminura do século XIII, que é uma letra capitular, na verdade, tá? Você perceba aqui que eu deixei propositalmente, ó, alguns escritos. Então, isso aqui é uma letra, é a letra C, que está iniciando um capítulo. E o C vem de clero, se a gente traduzir, não é? O cavaleiro e o camponês, né? O clero, o cavaleiro e o camponês. Os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Uma outra imagem, essa, olha que interessante, ela foi elaborada a pedido da própria igreja na primeira metade do século XV, quer dizer, você já estava realmente em fins da Idade Média. Então aqui novamente, não é? Os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. O retrato do clero, não é? O retrato da nobreza, porque é a nobreza que vai guerrear, né? Vai constituir os exércitos, o cavaleiro vai ser consagrado, e os que trabalham, que são os camponeses, ok? E por fim, uma ilustração, que essa imagem, quando eu encontrei, fiquei assim extasiada. É uma ilustração de uma obra chamada Prognosticatio, em latino, do astrólogo Johannes Lichtenberger, de 1488, um astrólogo alemão, que vai retratar também essa sociedade trifuncional, tá? Os que oram, os que guerreiam, aqui é a nobreza, ó, e os que trabalham, né? Então, veja só, essa ideologia está presente no período medieval. É uma ideologia porque está no plano das ideias, mas não corresponde à realidade propriamente dita. A sociedade feudal era estamental, havia uma hierarquia muito rígida, mas não era uma sociedade dividida apenas em três categorias de pessoas: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham na terra. Porque o restante, né? E o restante não estaria abarcado nessa ideologia trifuncional. A formação social e cultural europeia. Vamos dar aqui uma guinada no nosso estudo para falar um pouco sobre cultura, para falar um pouco sobre as transformações que estão inseridas no campo da cultura, portanto, durante a sociedade feudal, né? Nesse período que nós estamos analisando na aula de hoje, que abarca um pedaço da Alta Idade Média e uma parte também da Baixa Idade Média. Vamos lá. A primeira coisa que eu trago para você é o chamado encastelamento. O encastelamento, que nada mais é do que justamente esse fechamento, não é, das sociedades, esse fechamento que vai se centrar justamente num castelo. Tá? Então, as invasões bárbaras, elas foram constantes e elas determinaram o fenômeno do encastelamento. De que modo isso aconteceu? A gente fala de ondas de invasões bárbaras, a gente conhece uma onda que é do século V, que pôs fim ao Império Romano, um império já muito enfraquecido, ao Império Romano na porção ocidental. Mas nós temos outras levas de invasões bárbaras, nós temos os vikings, nós temos também os árabes, não é? Os muçulmanos expandindo
a sua comunidade, criando o Islã, que é um império, e, portanto, não é, ameaçando sempre aquele território que estava em poder de alguém. Tá? Então, existia uma tensão muito grande, um medo muito grande. E o fenômeno do encastelamento vai revelar muito bem isso, porque as pessoas elas vão se proteger ao redor do castelo. Vamos lá novamente para o quadro. Em territórios geograficamente estratégico, plantavam-se fortificações para a defesa dos territórios feudais mais frequentemente atacados. Então, há a constituição de exércitos, há milícias armadas que vão fazer a defesa desses feudos, né? Mas o fenômeno do encastelamento é justamente para representar esse medo, tá? Trouxe só um exemplo de um castelo, né? Château, castelo em francês, né? Só um exemplo de um castelo que foi criado, que foi constituído no período medieval, tá? E aí nós temos um processo que vai resultar, ou melhor, se referir não apenas à figura do castelo propriamente dita, mas de 3 células de base da sociedade feudal: o senhorio, a aldeia e a paróquia. São 3 células de base. O senhorio compreendia as terras, os homens, as rendas, ao mesmo tempo em que a exploração das terras e a produção dos camponeses, e também um conjunto de direitos que o senhor exercia em função do seu direito sobre o corpo da nobreza feudal, tá? Então estamos falando sobre terras, sobre homens. Inclusive a propriedade não poderia ser vendida, né? Não poderia ser transmitida sem os servos ali, tá? A aldeia. O que vai ser a aldeia então? São agrupamentos de camponeses e súditos que estavam no interior do senhorio, tá? Então, as aldeias eram organizadas em torno de 2 espaços fundamentais: a igreja e o cemitério. Inclusive, não é? A figura do morto ganha uma nova visão, uma nova conotação aqui, porque antes havia uma aversão e agora há todo um respeito, não é? E um culto aos mortos. E nós temos uma outra célula fundamental de base, né, que é a paróquia. A paróquia era um espaço territorial sob a responsabilidade de um padre da Igreja Católica e vai definir direitos tanto dos fiéis quanto do padre em receber rendimentos, né, sendo outra célula importante desse processo de regionalização e fragmentação da estrutura social feudal e em grande parte da Europa. Ok? Então, nesse sentido, se a gente olhar para esse poder da igreja, né, a igreja vai ser o centro da aldeia que é no campo, e da paróquia, que está mais relacionada com a questão de cidade, tá? Então, são essas 3 células fundamentais da sociedade feudal. E quais são as transformações, quando a gente olha para as questões culturais, quais foram as transformações que ocorreram aí durante, não é, esse ápice do feudalismo? Então, vamos lá para o quadro. Uma nitidez da hierarquia com a distinção da nobreza e dos cavaleiros, né? Então, os cavaleiros, eles vão ser consagrados. Às vezes, sim, um nobre era consagrado do cavaleiro, mas os cavaleiros vão ter uma importância muito grande. Eles vão, inclusive, lutar nas cruzadas. Há uma visão que vai se criando, se estabelecendo sobre os cavaleiros. Então, em outros aspectos, matrimônio, né? A ideia da monogamia se firmando, né? Da monogamia e o castigo do adultério. Isso relacionado com a vida social, tá? O matrimônio, naquele momento, vai ganhar novas características. A monogamia, ela se torna legalizada, porque, na verdade, vai ser o quê? Vai ser a teoria. Na prática, a aristocracia ainda mantinha a poligamia de fato, tá? O casamento vai ser indissolúvel e o adultério vai ser castigado. Mas eu creio, posso estar equivocada, que aqui é o adultério da mulher que vai ser castigado, não é mesmo? Há um militarismo da igreja, porque inclusive há a criação de algumas ordens, por exemplo, a ordem dos hospitalares de São João de Jerusalém, a ordem de Santa Maria dos Teutônicos, a ordem de São Tomás de Acre, dentre outras tantas, né? E aí isso vai ficar muito claro, muito evidente no processo das cruzadas. Existe a chamada reforma gregoriana. A reforma gregoriana está relacionada com a própria igreja. A igreja, ela promove toda uma
um conjunto de mudanças, eita nós! Uma transformação interna, uma remodelagem interna, no sentido de moralizar o clero era meio desmoralizado, os clérigos, os padres tinham mulheres, né? Então, moralizar o clero, tirar a interferência externa, laica, na escolha dos clérigos, né? Então, a ideia de e mantendo o poder da igreja, porque em determinado momento essa relação entre política e religião culminou também numa interferência da política, numa interferência do rei dentro da própria igreja. Então, olha, separa. Não vai ter mais essa influência, né, para a igreja retomar o seu poder. E outras ações no sentido de expandir o poder, né? Aí sim, nesse momento, a ideia de uma igreja que vai ser católica, porque católico é universal. Voltando para o quadro, uma oposição entre a virtude e o vício na salvação. A ideia da salvação vai ganhando força, cada vez mais força, não é? E surge como resultado de um conflito constante entre a virtude e o vício. A virtude, ela é consagrada pela valentia dos cavaleiros, enquanto o vício é consagrado pelos guerreiros pagãos. Não é à toa, você vai ter novamente aqui a ideia das cruzadas. E surgem as peregrinações religiosas, né? Elas aumentam, na verdade, porque o processo todo é contraditório. Então, a igreja define seus hereges. Quem são os hereges? Todos aqueles que não professavam a fé católica, todos aqueles que tinham comportamentos que eram justamente combatidos pela igreja. A heresia vai ser compreendida como qualquer ação que alterasse, deturpasse e contrariasse as concepções teológicas consolidadas, e a Inquisição aqui é efetivada. Então perceba você que essas transformações são extremamente importantes, extremamente pertinentes, estão relacionadas com o aspecto cultural, estão relacionadas também com a ideia das mentalidades. Os camponeses medievais, o último bloco da nossa aula, vai ser destinado a analisar aqui a figura dos camponeses, dos servos. Primeira coisa que eu quero enfatizar para você é o estatuto jurídico do servo. O servo é juridicamente livre. Ele não é escravo. Por isso que é preciso separar, diferenciar escravidão de servidão, tá? No período medieval, nós falamos em servidão quando nós olhamos para o Ocidente. Servidão. O servo é o trabalhador do campo. Ele é juridicamente livre. O servo surge como uma decorrência da figura do colono, que surgiu também lá no Império Romano, como nós já tivemos a oportunidade de estudar. E o servo vai estar submetido a algumas relações de poder, que vai legar a ele, obviamente, um lugar ali de exploração. Vamos lá para o quadro, falar sobre essas relações de poder. Elas foram marcadas pela descentralização, nós sabemos, no feudalismo, não é? A ideia desses feudos, que eram unidades políticas administrativas, unidades econômicas também. A igreja é uma senhora feudal, porque ela adquiriu terras e construiu o seu poder religioso e político, não é? Com as novas classes dominantes feudais. E os camponeses e servos estavam submetidos às variadas formas de exploração. Exploração pelos senhores feudais, exploração também pela própria igreja. Então, as relações entre os senhores e os servos ou camponeses eram marcadas pela tradição, pelo hábito e pelos costumes. Raramente existiam leis escritas, tudo era convencionado, né? Era o tal do direito costumeiro. O que vinha da tradição era relativamente aceito. O que era imposto fora desse processo era motivo de contestações e de revoltas. Então, quando você tinha um rei criando algo novo, melhor dizendo, um senhor feudal criando algo novo, uma nova obrigação, algo que não estava presente no costume, na tradição, aí você tem esses camponeses também questionando, se revoltando, iniciando movimentos de contestação. As condições de vida no campo, lá no slide. Os camponeses e servos não possuíam a propriedade da terra e estavam sob condições de obediência, com obrigações de pagamentos de impostos, de trabalho nas tenências e nos mansos. Então, juridicamente livres, mas cheio de obrigações, né? Precisavam pagar tributos, pagar impostos, trabalhar na terra do Senhor. Ele tinha que prover o próprio sustento e também o sustento do Senhor. E aí, obviamente, vão acontecer revoltas camponesas, então insurreições violentas que expressavam uma reação às péssimas condições de vida e de trabalho nesses setores. E, obviamente, não é, essas revoltas camponesas, elas vão ser das mais variadas, não é? Existem diversas, não dá para ficar abarcando todas elas, mas eu trouxe aqui
uma imagem para você que representa uma dessas. É a Jacquerie, né? Inclusive, essa é uma imagem muito comum de ser encontrada nos livros didáticos, tá? Então, a Jacquerie, ou Revolta dos Jaques, foi uma insurreição camponesa que teve origem lá no norte do que hoje seria a França, no ano de 1358, tá? 1358, durante a chamada Guerra dos 100 Anos. E a designação deriva, né, Jacquerie deriva de Jacques Bonhomme, uma expressão idiomática francesa de conotação paternalista que vai designar genericamente um camponês e posteriormente foi usada de forma pejorativa, equivalendo à ideia de um João ninguém, né? A ideia de um João ninguém, um camponês que é um João ninguém. Tá? Então, foram diversas as revoltas camponesas, toda vez que há uma imposição de algo novo, toda vez que o trabalhador, o camponês, é mais explorado ainda, há uma insurreição, tá? Na revolta, na forma de revoltas, depois vai criando proporções ainda maiores. Só para você ter uma ideia de que os camponeses, eles sim foram explorados, mas eles não ficaram passivos, aceitando essa exploração durante todo o período medieval. Não foi bem assim, não. Situação, problema, poder, trabalho e cultura na sociedade feudal. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas eu vou tentar trazer para você a ideia da nossa situação, problema, da última situação da nossa situação, problema da nossa aula, que vai envolver essas discussões acerca dos camponeses, acerca do trabalho, né, ali no período medieval. Vamos lá para o quadro? Então, numa aula de história medieval, o professor sugeriu que a turma se dividisse em grupo para a preparação de um trabalho final de semestre sobre cultura, religiosidade e movimentos populares na Idade Média, tá? Levando em consideração que, na medida em que o feudalismo foi consolidado, uma nova cultura rural também foi estabelecida, problematizando de que forma os servos e camponeses se submeteram às novas relações sociais, quais são as principais características da vida social e religiosa dessas classes, quais foram as suas formas de resistência. Às vezes a gente acha também que só teve resistência, mas não. Quando você tem a criação de um sistema, quando você tem a adoção de um sistema, há também, não é, no campo das mentalidades, transformações suficientes para a manutenção daquele sistema. Então, nem todos os servos se insurgiam contra a sua condição. Na verdade, é só quando havia mesmo alguma situação de exploração nova, algo que realmente não vinha da tradição, não vinha do costume. Então, nem todos se insurgiam, né? A gente sabe que nessa sociedade feudal a religião e a presença da igreja se fazia constante. O homem medieval era um homem imbricado pela questão da religiosidade, né, a todo momento. Isso faz parte das características, não é, dos homens no período medieval. E aqui com os camponeses não seriam diferentes. E é lógico, quando há uma situação de exploração também há a resistência. Vamos lá para o quadro. Servidão na sociedade feudal, exploração e dominação. Quando nós olhamos para o trabalho no período medieval, nós precisamos entender que ali havia a servidão, não é? Um sistema, uma forma de trabalho que não se assentava na mão de obra escrava. O que não significa dizer que no período medieval não houve escravidão. Porque se a gente olha para o Império Bizantino, lá sim havia presença de escravos. Mas nós estamos falando aqui do Ocidente. Voltando lá para o quadro. Uma nova dinâmica urbana e comercial, há algumas formas novas de trabalho surgindo, porque em determinado momento há um excedente de produção no campo, porque se melhora as condições, né, produtivas, novos instrumentos, novas técnicas vão permitir um excedente que vai ser comercializado. Alguns servos vão conseguir, inclusive, sair da propriedade, conseguir sua emancipação e ir para as cidades, tá? E existem as reações populares à opressão, tá? Então são expressões culturais e religiosas, são revoltas, levantes e insurreições violentas. De alguma forma há uma espécie de contestação dessa situação, desse status quo de exploração.
uma reflexão para você levar para casa, para você fazer aí uma anotação depois. Quais as diferenças entre a escravidão antiga e a servidão medieval? Escravidão antiga e servidão medieval têm diferenças muito significativas. Se atente principalmente para o estatuto jurídico, do servo, tá? Em relação aos escravizados no período antigo, ok? Nós já fizemos uma discussão semelhante quando falamos lá da crise do Império Romano. Finalizando a nossa aula, trago para você o que foi tema aqui, objeto de análise. Falamos sobre o Império Carolíngio, sobre o feudalismo na Europa Ocidental, falamos sobre cultura, religiosidade e movimentos populares na Idade Média. Portanto, destinamos o nosso estudo à consolidação feudal, entendendo ali, não é, aí, algumas nuances do reino dos francos, dos merovingios, dos carolíngios, do Império Carolíngio, que vão levar à formação da sociedade medieval e da sociedade feudal, da sociedade feudal. Entendemos como que essa sociedade está dividida, percebemos que a sociedade de ordens é uma ideologia, não é a representação do real, do concreto. Vimos ali as transformações na cultura, nas mentalidades, e tudo isso, então, fecha a nossa discussão na aula de hoje. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com você e já de deixar o convite feito para a quarta e última aula. Até lá!